Sexta trombeta, aí é quando perceba, o mundo espiritual já está aberto, o abismo, sofrimento sobre os homens, e aí são soltos 4 anjos presos junto ao Eufrates. Continuando meus estudos sobre várias questões disso, quem são esses 4 anjos principais? Na verdade, pessoal, é muito profundo isso. O livro de Enoque, ele menciona sobre os 5 satãs, as 5 figuras de Satanás. E quando Deus ele me colocou para mudar o nome no canal, fazer um novo canal com pessoas mais maduras ou algo, ele falou assim, multiverso da Bíblia. Né? E eu comecei a estudar essa questão de multiverso. Porque Deus já tinha me dado muitas lindas revelações e coisas sobre o tempo, sobre o atemporal. E aí eu comecei a compreender muito melhor a Bíblia. É incrível, é outro nível. E quando você começa a compreender as coisas que Satanás ele fez, cada vez que ele tentou voltar no tempo, ele cria um tipo de realidade. E aí ele se defronta com uma outra figura dele. É como se fosse, isso se multiplica. Tá? E aí você me perguntar, eu sei que isso não é fácil para vocês entenderem, mas Samuel, existe um outro eu seu, um outro eu meu? Existe um outro tipo de realidade paralela que ela surge, mas não é você, é equivalente a você, mas se trata de outro ser, tá? Não é você, é outro ser. Cada vez que Satanás ele tentou fazer isso, ele foi criando ramificações. É como explicam nos filmes. Eu vou até Deixa eu pegar aqui a câmerazinha. Vou até dar um exemplo para vocês, simples. É como que a linha principal, a gente chama de vontade de Deus, aquilo que Jesus ele falava sobre vontade de Deus. Então ela é uma linha principal. Tá? Cada vez que você peca, você sai dessa linha da vontade de Deus e começa a criar o seu caminho. Aí quando você volta, está na vontade de Deus, você vai criando perturbações. E aí você pode criar vários outros caminhos que se entrelaçam com outras pessoas, onde elas também estão ali buscando a vontade de Deus, e a linha multidimensional dela vai cruzar com você. Quando a gente está falando, eu estou aqui falando com vocês, eu estou com um monte de linhas cruzadas com vocês, tá? De maneira multidimensional. Só que assim, voltando a essa questão, Deus ele tem aquilo que já está estipulado, que chama de linha sagrada. Eu acho interessante que esse pessoal da Marvel, eles pegam e ficam falando sobre esses tipos de coisas. Há muito tempo eles falam sobre coisas de ciência. Esses dias até um inscrito me compartilhou de um canal de uma pessoa, que eu não me lembro o nome, mas ela até fala sobre isso, que muitas coisas que eles usam hoje na ciência, eles consideravam como ficção científica antigamente, mas eles já tinham isso em quadrinhos. E aí, hoje em dia, eles colocam isso como uma espécie de realidade científica porque eles conseguiram provar. E hoje, pessoal, vocês perceberam como todos os filmes, como está na moda, e depois eu coloquei Multiverso da Bíblia, e de repente como eu comecei a observar que todos os filmes, séries, o que o pessoal está falando de dimensões, de cruzamento de tudo isso, de viagem no tempo e coisas do tipo e tal, eu falei, nossa, mas parece que todo mundo em massa começou a estudar sobre isso, começou a pensar sobre isso, porque é Deus. Deus ele quer mostrar, ele quer revelar para nós todas essas coisas e como se dá isso. Então, dentro do firmamento aqui, ó, do espaço-tempo, você pode criar milhões de linhas ali, só que elas vão ter um limite. Deus ele nunca vai permitir que isso se quebre, tá? Só quando Jesus ele romper o firmamento mesmo, o espaço-tempo será quebrado completamente, e ele vai recolher, e tudo isso aqui vai o quê? Ficar em chamas, como a Escritura fala. Nós seremos levados para uma outra dimensão que é chamada de nova terra. Essa é a terra que os justos herdam, tá? Os justos herdarão a terra. A terra permanece para sempre. Que terra é? O Éden, né? E aí, Satanás, quando ele tentou várias vezes fazer uma espécie de alteração na linha do tempo, ele criou linhas paralelas, onde ele tenta voltar no passado e ele encontra a própria versão dele do passado. E ele explica para ela, igual filme mesmo, igual o pessoal fala assim, nossa, o fulano encontrando a versão dele mais antiga, sim. Aí se você me perguntar, então o que seriam essas entidades, né? É isso que eu compreendo, porque o livro de Enoque ele menciona 5 satãs.
É chamado de 5 satãs. Isso é interessante, tá? Por isso que as pessoas me perguntam, por que ele tem vários nomes? Gadriel, eu não lembro os outros nomes, mas que eu mais lembro é Gadriel, porque é falado que é o que tenta a Eva, né? Ele buscou fazer viagens multidimensionais buscando alterar a realidade da humanidade, buscou alterar a questão do dilúvio, buscou alterar as questões lá no mundo egípcio. Cada império daqueles, preste bem atenção, cada império da estátua de Nabucodonosor são as dimensões temporais, desculpa, colidindo, tá? Por isso que é ele batalhando contra ele mesmo. Você percebe que um império conquista o outro, e na verdade é sempre os filhos do maligno tendo que conquistar o próprio império anterior, porque eles estavam tentando sempre fazer alterações no tempo. E Deus fala assim, continuem, vai virar uma bagunça. Aí vocês podem estudar, por estranho que pareça, um personagem da Marvel. Eu poderia trazer sim, uma live específica disso. Ele chama Kang. O Kang é uma espécie de cara que ele entra numa questão megalomaníaca, que ele tenta voltar várias vezes no tempo e tentar alterar a linha principal, e ele não consegue, e ele acaba sempre tendo que lutar, em dado momento, ele tem que lutar contra ele mesmo. Mas ele busca, no final de tudo, unir todas as versões dele no máximo possível para batalhar contra as realidades, porque ele é o conquistador, ele quer conquistar, ele quer entrar num nível de conquista, de império, de poder máximo. Mas existe sempre aquela versão que é a mais antiga, que é a que sobreviveu e que foi matando todas as outras, ou foi convencendo as próprias versões de si mesmo a continuarem ao lado dele, ou algo do tipo, e juntando outros aliados, outros seres também, que não se tratavam dele mesmo. Isso é o que, na verdade, as histórias em quadrinhos estão brincando. Esses criadores, eles conhecem o mundo metafísico, e geralmente a maioria deles são judeus, né? Ou tem alguma influência judaica, onde eles conhecem como funciona o mundo quântico. E eles foram criando esse tipo de ideia, e hoje tá na moda, os filmes estão falando toda hora de viagem no tempo, disso, aquilo. E, por exemplo, Elias. Quem é Elias? Elias é João Batista, mas ele não é a reencarnação. Ele é João Batista que, atemporalmente, ele aparece ali no passado, e ele não permite que Jezabel e os profetas de Baal prevaleçam e alterem a linha, que é chamada linha sagrada, que é a linha principal, onde todo mundo está vinculado e será recolhido, tá? E não seria permitido que fosse impedido o nascimento do Messias. O que Satanás tentou, olha, ele tentou fazer isso. Tentou, e ainda tem, só que ele hoje está completamente preso. Então, a entidade mais antiga, principal, vamos chamar de Satanás Prime, ele está preso. E ele será solto. Só que nesse tempo eu compreendo que, como são 5, essas são as 4 entidades do Rio Eufrates, são as 4 versões de Satanás soltas no mundo atemporal, naquele momento. E essa principal entidade, que é a central, a quinta, né, entidade, por isso que tem no satanismo tem muito aquela questão do pentagrama, e alguns lá, pentagrama feio, ficou um hexagrama aqui, a figura de pentagrama ali, tá? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Eles têm lá as entidades que eles chamam de Satanás, Baal e tal. Aí você fala, mas isso aí não é a mesma entidade? Sim, é a mesma entidade, mas é porque no mundo astral deles, no inferno, no Sheol, né, nessas dimensões, essas versões dele estão se encontrando, elas se encontraram e fizeram um tipo de aliança. Por isso que já desde o livro de Enoque mencionava sobre essas 5 principais satãs. Eu, quando tinha lido aquela primeira vez, eu não tinha compreendido, e eu fiquei em silêncio sobre aquilo, fiquei pensando, falei, eu não sei o que é isso, né? E continuei procurando, e aí Deus, ele com o tempo, às vezes ele tem misericórdia, ele fala assim, olha, se trata de versões atemporais da mesma entidade, buscando alterar as realidades, tá? Então é isso que eu compreendo, que Satanás, ele conseguiu encontrar com ele mesmo, mas combinar isso, tá? Mesma coisa que eu voltasse para o passado, e aí eu pudesse me observar e falar assim, Samuel, naquele momento que eu voltei para o passado, eu já crio, eu sou outro e eu crio uma outra linha, aquilo já se torna uma outra linha da realidade. Compreendem isso? Creio que não é tão difícil. E aí eu me encontro lá e falo, você precisa fazer isso e aquilo, tá? Aliás, eu compreendo que a voz do Espírito Santo, quando ela fala conosco, no mundo atemporal, ela fala com o nosso espírito, e quando a gente, por exemplo, tem pessoas que têm um tipo de premonição, ou algum tipo de aviso sobre alguma questão, tal, é Deus, porque ele conhece as linhas do tempo, tá? Ele conhece
Porque o mundo, isso aqui, ó, ele é limitado, tá? O espaço-tempo é limitado. Então, todas as variáveis matemáticas, elas não são infinitas aqui dentro. Não são. Então, Deus, ele conhece o tempo de cabo a rabo. Ele sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, Deus, ele avisa você, fala assim, olha, você pode traçar tal escolha, para você não traçar uma linha paralela e acabar morrendo e pecando. Por isso que Jesus, ele sempre falava, eu faço a vontade do Pai, porque ele não queria alterar isso, esse tipo de realidade.